Neemias capítulo 5. Cada reunião do domingo nós ouvimos algo acerca da reconstrução. Todo domingo é um capítulo de Neemias que nós estudamos, amém? E na semana passada nós aprendemos que o Neemias enfrentou conflitos externos, problemas externos, gente que vinha de fora atacando Jerusalém, atacando o projeto que ele estava intentando fazer. E eu lembro que na semana passada eu até falava com vocês que o diabo não ia perder tempo investindo contra alguém cuja pessoa ele saberia que não conseguiria nada. O diabo só se levanta para destruir um projeto, para tentar algo contra alguém, se ele sabe que aquela pessoa vai dar certo, que aquele projeto vai dar certo, que aquela pessoa está seguindo os planos de Deus para a vida dela. Eu lembro que eu até dizia que algumas pessoas encontram dificuldades até para vir à igreja. E ela diz: pastor, quanto mais eu venho à igreja, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, aí é que parece que a coisa dá uma piorada, uma acelerada. Na verdade, nós vamos entender que quando o diabo vê na pessoa capacidade, potencial de arrebentar, de crescer, de ser uma bênção, o diabo fará de tudo para que esta pessoa pare no meio do caminho. Por isso vem as resistências. O Neemias venceu as resistências no capítulo 4. Todas as resistências externas que vinham de fora. No capítulo 5, que nós vamos estudar agora, o problema não era externo, o problema era interno, era irmão contra irmão. O problema precisava ser resolvido. De que modo? De que maneira? Vamos aprender no capítulo 5 de Neemias. Versículo 1 diz: ora, os homens e as suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Outros ainda diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. 5. Embora sejamos da mesma carne, do mesmo sangue, que nossos irmãos e nossos filhos sejam tão bons quanto os filhos deles, contudo temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, mas não está em nosso poder evitá-lo, porque os nossos campos e as nossas vinhas pertencem a outros. Ouvindo eu o seu clamor e estas coisas, fiquei muito irado. Versículo 9: pelo que continuei, não é bom o que fazeis. Não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, ou os nossos inimigos? E você diga amém. O Neemias então começou aqui um grande projeto. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e ele havia vencido as resistências externas. O grupo dos israelitas que estavam em Jerusalém se reúnem até Neemias para protestarem. Neemias, é o seguinte: nós voltamos para Jerusalém, estávamos em outras nações, ouvimos que a reconstrução ia começar, e agora nós estamos aqui. Só que nós estamos sendo escravos na nossa própria terra. Os nossos próprios irmãos estão nos escravizando. O Neemias, quando ouviu aquela notícia, ficou muito irado, ficou chateado. E como consequência disso, ele reúne os ricos judeus que estavam oprimindo os pobres e lhes disse: não é bom o que vocês estão fazendo. Vocês não deveriam andar no temor de Deus? No caso aqui do que nós estamos lendo, o correto seria talvez o Neemias procurar a resposta, a solução, no meio jurídico. Vem cá, vamos levar o caso de vocês para os juízes, porque o que estão fazendo não é certo.
Não, o Neemias sabia que aquele caso não se tratava de um caso a ser resolvido por um juiz, mas o caso era espiritual. O caso era atentar para o que a palavra de Deus dizia e que o povo havia se esquecido. Porque no livro de Levítico, capítulo 25, a Bíblia Sagrada tem um versículo ali que proibia aos judeus de oprimirem os seus irmãos, de escravizarem. No livro de Levítico ainda havia a seguinte proibição: que se alguém emprestasse dinheiro para outro judeu, ele não poderia requerer juros em cima daquilo que ele havia emprestado. E era exatamente o que os judeus ricos estavam fazendo, cobrando juros, tomando as terras do povo que não tinha condição de plantar, para que eles plantassem e dessem aos donos das terras alimento para eles não morrer de fome. E assim os ricos judeus iam ajuntando uma grande quantidade de riquezas. E o Neemias agora tinha esse problema interno para resolver. Muitas pessoas também, a vida delas se resume a essa mesma forma. Ela tem um problema para resolver, mas o problema não é externo. Muitas vezes o problema vem de dentro da própria casa, da própria família. Há pessoas que, se parar para prestar atenção, não tem problema. O problema dela é o filho que causa desgosto, é a filha que faz o que não deve. Ela está bem, o problema dela é o marido, é a esposa. O problema não é fora, não vem de fora, ataques de terceiros, mas o ataque vem de dentro de pessoas da própria casa. E o que é que a gente tem que fazer? Resolver. Problema que a gente não resolve, cresce. Problema é igual pilha de vasilha suja, se você não lavar, só vai aumentando. E o Neemias então, com a sabedoria de Deus, se propõe a resolver aquele problema, apelando para a palavra, chamando os ricos que estavam oprimindo os pobres e dizendo: vocês não deveriam ter o temor de Deus? Vocês não deveriam fazer o que a palavra de Deus ordena? Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa: se nós não tivermos paz na nossa casa, fora é que a gente não vai ter. Se nós não estamos em paz na nossa família, se não temos alegria dentro de casa, muito menos teremos fora. O Neemias tinha que resolver esse conflito interno. E às vezes a gente também tem esse tipo de conflito interno. Mas além do conflito interno, se tratando de família, há pessoas que têm um conflito interno dentro de si, situações mal resolvidas dentro de si. É uma mágoa, é um ódio, é um rancor, é algo que ela ainda não resolveu e que precisa resolver. É alguém que não fala com o pai, com a mãe, com a mulher, com o marido, com o tio. É um conflito interno que você precisa resolver. Porque ninguém é feliz se primeiro dentro dela mesma ela não for feliz. Tem gente que acha que a felicidade está no casamento. Ela casa e continua sendo infeliz. Tem gente que acha que a felicidade está no dinheiro. Tem muito dinheiro, mas continua sendo infeliz. Tem gente que acha que a felicidade está em ter muitos amigos. E ela tem muitos amigos, mas ainda é infeliz. Outros acham que a felicidade está na saúde. E tem gente que tem uma saúde de ferro, mas não é feliz. O que é isso? É um conflito interno. É uma situação interna que ainda não foi resolvida e que precisa ser resolvida. O Neemias então, para resolver esse conflito, ele apela para o quê? Para a palavra de Deus. Ele vira para o povo e diz: vocês não deveriam andar no temor de Deus? A única maneira da gente resolver conflito interno é orientados e agindo de acordo com a palavra de Deus, com a orientação. É fazendo aquilo que a palavra nos orienta. Alguém tenta ser feliz ou tenta resolver problema de maneira diferente do que a Bíblia ensina, não vai ter sucesso. Neemias sabia disso. E foi resolver o problema mostrando logo para os judeus que aquilo que eles estavam fazendo era contra a palavra de Deus.
não era do temor de Deus o que eles estavam fazendo. Como consequência disso, a Bíblia Sagrada diz que o Neemias decidiu fazer o seguinte, versículo de número 11: restituí-lhes hoje estas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que tendes exigido deles. E você diga amém. O Neemias então entende aquilo e diz: olha, vocês precisam restituir tudo o que vocês tiraram dos irmãos mais pobres. Amém? Resolver conflito interno, a gente também tem que aprender a fazer isso. Mas para resolver conflitos internos, nós precisamos ser a solução dos problemas e não parte do problema. Pergunta para o teu vizinho: você é a solução dos problemas ou parte dos problemas na sua casa? Porque tem gente que quer resolver o conflito, os problemas, as situações adversas dentro de casa, mas ela é parte do problema. Você sabe por que o Neemias foi colocado para resolver aquela situação? Porque ele era a solução. No capítulo de número 5, versículo 15 de Neemias, está escrito assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhes tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus. Diga amém? Neemias também estava oprimindo o povo? Não. Neemias era parte daquela opressão? Não. Por isso o Neemias tinha autonomia para mediar aquela situação. Conflitos dentro de casa, uma pessoa só pode se dispor a resolver se ela tem autonomia para opinar contra. Porque às vezes uma pessoa quer corrigir o erro de alguém, estando errada também. E ninguém gosta de ser corrigido por alguém que ele sabe que também erra. Amém, gente? Uma pessoa que, por exemplo, é brigona dentro de casa, estoura fácil, vira para a mulher e fala: você tem que ser mais humilde, mas ele não é. Você tem que ser mais mansa, ele não é. Você tem que me entender mais, mas ele não entende. Repita comigo: quem é parte do problema, dificilmente resolve o problema. Você precisa ser a solução. O Neemias era a solução. Ele não estava envolvido nessa gama de problemas. E ele propôs: vocês precisam restituir. No livro de Lucas, capítulo 19, quando o Zaqueu encontra-se com Jesus, o Zaqueu diz assim: Senhor, olha, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho feito qualquer coisa contra alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou restituir 4 vezes. O que é restituir? É devolver aquilo que eu tirei de alguém. Repita comigo: restituir é devolver com ganhos aquilo que eu defraudei, que eu tirei de alguém. Para resolver conflito interno é só restituindo. Eu atendi um caso do irmão um dia desse aqui na igreja, comentando com a gente, e ele falando assim: pastor, eu viajei para tal lugar, eu fiz isso com a minha família, e fui para cá, e fui para lá, e ele contando todas as coisas boas que ele realizou junto com a família. E eu olhei para ele e falei: nossa, irmão, eu gostei de ver essa sua presença na família. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, porque tudo que eu fizer para minha família ainda é pouco para restituir para eles as coisas erradas que eu fiz no passado. Tem que restituir, irmão. A Bíblia diz no livro de Efésios: se aquele que furtava, não furte mais. O que você tirou de alguém? O que você tirou da família que você precisa restituir? Às vezes, como nós estamos na igreja e Deus nos tirou do mundo, às vezes fizemos coisas erradas e até ferimos.